E moçada, boa noite. Vamos lá, dar continuidade às nossas aulas aí, né, de modo telepresencial. Eu fico balançando a mesa aqui, ficar balançando o vídeo, né? Eu acabei percebendo isso aí na quando fui assistir, né, quando estava no processamento dos outros vídeos, tá? Eu espero que tenhamos aí estejamos aí, né, evoluindo o nosso estudo, tá? Para semana que vem já não podemos afirmar como é que vai ser, beleza? Mas por enquanto, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre aborto, as hipóteses, as situações cabíveis, as situações relacionadas ao nosso aborto, certo? E são 5 artigos, como nós já havíamos falado no finalzinho da aula passada, e divididos mais ou menos assim. Artigo 124 trata do autoaborto, da mãe que pratica aborto em si própria, óbvio, né? Ou permite que algum terceiro pratique o aborto nela, certo? 125 é o aborto praticado por um terceiro sem autorização da mãe, que é o que tem a maior pena. E o 126 é o aborto praticado por um terceiro com a autorização, o consentimento da mãe, certo? Então aqui nós temos logo de cara uma exceção à teoria monista da ação, né? A teoria monista da ação que nós falamos dela ontem. Nós temos uma exceção, por quê? Se eu tenho duas pessoas, a mãe querendo praticar o aborto e um terceiro que ajuda essa mãe a praticar esse aborto, ou dá um remédio, ou faz a cirurgia e por aí vai, a mãe vai responder pelo 124 com uma pena bem leve de reclusão de 1 a 3, perdão, detenção de 1 a 3, e esse terceiro que também participou, que foi um coautor, na verdade, ali do crime de aborto, esse terceiro vai responder pelo 126, reclusão de 1 a 4, tá? Então, aí nós temos uma exceção à teoria monista da ação. Lembra a teoria monista lá do 29? Que todo mundo responde pelo mesmo crime? Lembra de ontem, da aula anterior, que falamos aí que o terceiro que for coautor junto com a mãe no infanticídio vai responder por infanticídio também? Então, aqui, nas situações no que se refere a aborto, nós temos uma exceção à teoria monista, tá? A teoria dualista da ação. Então, aqui no caso, a mãe responde pelo 124 e o terceiro aí vai responder pelo 126, tá? Se não tiver autorização da mãe para fazer esse aborto, aí sim, esse terceiro vai responder pelo 125, tá? E aí com a pena que pode chegar a 10 anos de prisão. Beleza? Tranquilo? Eu acredito que não tem nenhuma dúvida aí não a respeito disso. Uma primeira leitura sem esse cuidado, sem essa explicação, aí você lê o 124 e depois lê o 126, pode gerar aí uma dúbia interpretação, né? Então essa explicação aí eu acredito que seja suficiente já para eliminar essas dúvidas. Beleza? Alguns colegas perguntaram por que eu não estou fazendo live, por que eu não estou fazendo ao vivo as nossas aulas. Eu sei que de certa forma a nossa interação fica prejudicada, mas eu tenho alguns problemas quanto a isso. Tentei fazer alguns testes aqui. Minha internet não é lá muito interessante em termos de qualidade e velocidade, tá? E também não é todo mundo que tem acesso às redes sociais, eu acho que isso eu já falei, certo? Mas o principal aí seria essa qualidade da transmissão, ficar travando e tudo e tal, igual eu tenho visto algumas reclamações de outros alunos aí relativo a outros conteúdos, beleza? Então, vamos lá, vamos manter isso aí. Esse aqui tá disponível às vezes quando você puder assistir, às vezes não pode assistir na hora da live, não sei o que você está fazendo, deveria estar, né, com o horário disponível para a nossa aula, mas ainda pode assistir em velocidade até aí acelerada, né, dependendo se for o seu perfil aí. Beleza? Mas eu acredito que não é o melhor, mas é o melhor que nós temos disponível hoje. Beleza? Então vai desculpando aí, né? Se nem aquele cara que nasceu no domingo de Páscoa conseguiu agradar todo mundo, quiçá eu vou ter essa pretensão, né? Então vamos lá, tá? A gente vai se virando aí, vai dando tudo certo e vamos encaminhando, beleza? Então tá, 124, aplicável à mãe, somente à mãe. 125 ao terceiro que pratica o aborto sem autorização da mãe.
e o 126, o aborto com autorização da mãe, aplicável a esse terceiro, tá? O 127, ele traz para nós que são formas qualificadas de aborto, mas no decorrer aí do nosso estudo a gente vai ver que não são formas qualificadas, tá? Ele nos traz uma hipótese de 1/3 de aumento de pena e de dobro da pena, dobrar a pena, tá? 1/3 de aumento de pena no caso da gestante sofrer uma lesão grave, tá? E a partir de agora, toda vez que falarmos em lesão grave, nós vamos subentender que a lesão gravíssima está presente, ela está junto, tá? Quando falarmos ali das lesões corporais, na próxima aula, eu explico para vocês o porquê disso, beleza? Então, toda vez que o nosso Código Penal falar de lesão grave, nós vamos subentender a lesão gravíssima também, que a lesão gravíssima vem junto, ou grave ou gravíssima, certo? Então, tá lá. Se resulta lesão grave ou gravíssima, gravíssima não está escrito aí, mas nós vamos sempre subentendê-la. Se resulta lesão grave ou gravíssima, nós vai ter um aumento de 1/3 aí para esse terceiro que praticou o aborto, beleza? Aqui tanto faz se foi com ou sem o consentimento da gestante. A segunda hipótese que nós temos é se sobrevém a morte advinda do ato de abortar, de praticar o abortamento, né? Alguns doutrinadores chamam de abortamento. Esse ato de praticar o abortamento, se advém a morte da gestante, nós temos a pena duplicada. Então, imagine aí um aborto, um ato de abortar praticado sem autorização da gestante, uma pena que pode chegar a 10 anos, né? E aí nós temos ainda uma possibilidade, essa mãe vindo a falecer, a possibilidade de dobrar essa pena. Então, podendo chegar a 20 anos aí de pena para esse terceiro que praticou o aborto sem o consentimento da mãe e ela vindo a falecer em razão dessa situação, dessa conduta. Certo aí? Tranquilo? Acho que não tem muito segredo. As questões relativas ao aborto, você sabendo essa diferenciação aí, não tem muita malícia. Lembrando, aborto é competência do Tribunal do Júri, é o último dos crimes, tá? Mas ele está dividido em 5 parágrafos. 5 artigos, beleza? Então vamos lá. Já falamos que é aplicável à mãe, das hipóteses do terceiro que pratica o aborto sem e com o consentimento da mãe, as causas de aumento, né? Não é qualificadoras, como diz aí no código, já conversamos sobre isso. Agora nós temos as hipóteses. Aqui, sem dúvida, a parte mais importante é a parte que mais cai em prova, porque nós temos não só as hipóteses legais em que o aborto é permitido, mas nós temos também 2 hipóteses em que o aborto é permitido pelos tribunais. E vamos falar disso tudo agora, tá? Então vamos lá, artigo 128. Não se pune aborto praticado por médico. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Tranquilo, né? Fique tranquilo. Se nós temos uma gravidez de risco ou um parto de risco e essa mãe correndo, né, um sério risco aí de vida, é possível sim que seja praticado o aborto para preservar a vida da mãe, que para essa situação o direito entendeu que a vida da mãe é mais importante do que a do feto ou da criança aí. Beleza? Então é possível? Sim, olha aí, nem o direito à vida ele é absoluto, né? Quiçá o outro, quiçá o seu direito aí de ir e vir, que você tá tão bravo aí na quarentena, né? Se nem o direito à vida ele é absoluto, imagina outros direitos aí, digamos, de menor abrangência, tá? Certo? Vamos lá. Tranquilo essa questão? Não há outro meio de salvar a vida da mãe? Beleza. Qual que é a discussão aqui a esse respeito? Tanto a esse quanto a segunda hipótese que falaremos daqui a pouco. O caput, fala o seguinte: não se pune o aborto provocado por médico. Agora, e se for praticado, por exemplo, aí, tá, ali uma situação de risco de vida e um paramédico aí do SAMU, do bombeiro, pratica esse aborto para salvar a mãe, né? Imagina aí uma localidade distante, imagina essa mãe lá em Tefé, no Amazonas, né? Há 4, 5 dias em um hospital, de um atendimento médico, e ela tem ali uma complicação na gravidez tal, e precisa ser retirada. A doutrina majoritária entende que sim, é só para o médico, o tipo penal foi bem claro.
mas isso já vem sendo relativizado há algum tempo pela jurisprudência, são poucas as decisões nesse sentido, mas tem que se analisar o caso a caso, mas numa situação dessa aí, dessa distância de um atendimento médico especializado, aí entende-se que poderia ser qualquer pessoa de fazer essa situação. Por quê? Aí entraríamos aí, não no 128, mas nós estaríamos diante aí de um estado de necessidade a salvar a vida da mãe, tá? Então, partindo para essa excludente, nós podemos chegar à conclusão de que qualquer pessoa pode praticar o aborto aí, se for nessa situação para praticar para salvar a vida da mãe, né? Mas também a doutrina faz uma advertência aí nesse sentido, que somente o médico poderia realmente atestar que a vida da mãe estava em risco, tá? Então, se qualquer pessoa fizer, pode ser que fale, não, era só um caso leve aí e ela não corria o risco. Aí as pessoas virem a responder por aborto, tá? Beleza aí? Tranquilo? Acredito que não tenha nenhuma situação específica a esse respeito não, tá? Então, se não há ato meio de salvar a vida da mãe, beleza, tranquilo. A segunda situação que nós temos, a segunda hipótese, é da gravidez resultante de estupro, e desde que a mãe queira, tá? Se a mãe quiser ter a criança, tudo bem, mas se a mãe quiser abortar, só da gravidez advinda do estupro já é o suficiente para autorização para fazer esse procedimento cirúrgico, tá? Lembrando que não precisa de autorização judicial para isso, certo? Basicamente, entende-se que fez um boletim de ocorrência alegando que foi estuprada, já é aceitável que o médico faça o procedimento. A maioria dos médicos e hospitais, eles vão exigir uma autorização judicial para fazer isso, até para se resguardarem, né? Para não ficar aí se arriscando, beleza? Tá aí tranquilo, isso tá no texto legal, isso é muito fácil. Qual é o problema? Qual é o grande pulo do gato aqui? São dois entendimentos que nós temos, é algo relativamente recente, tá? Temos o entendimento de 2012, a respeito das crianças com anencefalia. O que é a criança com anencefalia? Criança sem cérebro ou com má formação cerebral. Beleza? Esse tipo de vida extrauterina, ou seja, depois que a criança nascer, ela é considerada inviável, a criança não vai nascer. Baseado nisso, o STF passou a permitir, a partir de 2012, que crianças diagnosticadas com anencefalia, que a mãe poderia praticar o aborto também. Beleza? Por quê? Porque já que é inviável a vida fora do ventre materno, não há por que ficar aí prolongando esse sofrimento por parte da mãe e por aí vai. Mais ou menos esse é o entendimento. Beleza. Lembrando que a anencefalia é diferente de microcefalia, que foi aí uma crise que nós tivemos, principalmente no Nordeste, do Zika vírus, né, e tal, e as pessoas estavam entrando na justiça e solicitando para que fosse autorizado que fizesse um aborto de crianças que foram diagnosticadas com microcefalia. Microcefalia seria um desenvolvimento anormal da capacidade cerebral, até tamanho, circunferência da cabeça e tal. O que não serve para inviabilizar por si só a vida extrauterina. Tem pessoas com microcefalia aí dos seus 20 anos de idade. Então, isso aí não foi autorizado pelos tribunais, em sua grande maioria, tá? Com base exclusivamente na questão da microcefalia. E são duas situações distintas. O que está autorizado é aborto no caso de crianças com anencefalia, sem cérebro ou uma formação cerebral, que a vida extrauterina ela não vai ser viável, beleza? Com microcefalia, que a vida é viável, né? Ou seja, a vida é viável, que é a decorrência do Zika vírus, aconteceu principalmente em Pernambuco, não foi suficiente para a autorização dos procedimentos abortivos. Beleza? Tranquilo? Qual que é, aí sim, agora uma novidade que nós temos? Não tão novidade, já tem uns 3 anos essa decisão, mas o STJ entendeu assim, o STF depois veio a copiar, a entender da mesma forma uma mulher que praticou o abortamento, a atividade de abortar,
antes dos 3 meses de gestação. Entenderam os dois tribunais que essa atitude, essa atividade de cometer esse aborto até o 3º mês de gestação, ela não é considerado crime de aborto, porque feriria, entre outros, o princípio da proporcionalidade, segundo o entendimento desses tribunais, tá? Então, eles entenderam que essa mãe que praticou esse aborto e a clínica, etc., eles não cometem um crime porque esse ser em desenvolvimento, esse feto e tal, ele ainda não tinha questões relativas a sistema nervoso para sentir dor, e essas coisas e por aí vai, né? Entraríamos mais aí numa questão, num campo político, tá? E a ideia aí foi se restringir ao campo científico, beleza? Tranquilo? Então, guardem bastante isso aí. A anencefalia é permitido, tá? E até o 3º mês de gestação. Lembrando que essa até o 3º mês de gestação não vale para todo mundo ainda. Foi numa decisão isolada, não foi repercussão geral, tá? Foi só a turma também que decidiu. Então, nós estamos aí no aguardo numa decisão final a esse respeito. Da anencefalia, sim. A anencefalia foi feita pelo plenário do STF e aí foi permitido para todo mundo. Basta ali um diagnóstico do médico atestando essa anencefalia, após exames, etc., com a mãe ainda grávida, ultrassom e por aí vai. E aí já está autorizado a fazer procedimento abortivo. Beleza? Tranquilo aí? Guardem isso, são 2 hipóteses legais, mais 2 hipóteses jurisprudenciais aí que os tribunais entendem. Isso aí é o cerne nosso aí, o principal que nós precisamos saber. Beleza? Falamos aí, acredito que tudo a respeito dessas instituições relativas ao aborto, tá? Continuamos aí nessa luta, né? Não percam a fé, não deixem de acreditar. Acredito que nós estejamos sendo testados nesse momento, principalmente quanto à nossa fé, beleza? Nós não podemos entregar os pontos agora, tá? Vamos firmes, seguimos juntos. Qualquer dúvida, só falar. Já atualizei aí os vídeos para permitir comentários, quem quiser fazer, certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Fiquem todos com Deus, grande abraço aí e até a próxima.